Olá, seja bem-vindo a mais essa aula. Nessa aula vamos falar sobre o controle Rádio Button. O controle Rádio Button é utilizado para exibir um conjunto de opções ao usuário, sendo possível selecionar apenas uma opção por conjunto. Então vamos lá no Visual Studio e ver como que funciona esse controle na prática. Aqui no Visual Studio já estou aqui com o projeto Toolbox aberto, então eu vou vir aqui na parte de controles aqui na Toolbox e eu tenho aqui o controle Rádio Button. Então eu vou clicar, arrastar ele aqui para o formulário, eu vou colocar dois controles aqui no formulário. Agora vamos ver algumas propriedades aqui do controle. Então vou vir aqui na propriedades, primeiro a name, que é para a gente poder referenciar ele lá no código e programar ele. Então eu sempre coloco as primeiras letras da parte do nome real do componente. Então RB, eu vou colocar RB, opção 1 e RP opção 2, o outro nome. Opção 2. Tá? Vou voltar aqui no primeiro controle. A próxima propriedade aqui é a Anchor, que é para definir como que o controle vai reagir ao redesenhar o formulário. A próxima propriedade aqui é a Outsize. A Outsize é utilizada para deixar o texto do controle do tamanho que foi digitado. Tá? Então, por exemplo, eu vou vir aqui na propriedade teste e vou mudar aqui para opção. Observe aqui que ele mudou o tamanho do controle automaticamente, ou seja, ele se ajustou com o texto que eu escrevi no controle. Então aquela propriedade outsize faz isso. Se eu desmarcar ela e colocar ela como false, ela não redesenha o controle do tamanho do texto que eu coloquei, tá? E eu que faço aqui o desenho do controle, do tamanho do controle. Se eu volto ao outsize true, ele deixa do tamanho do texto aqui que eu digitei. A próxima propriedade aqui é a backcolor, que é a cor do fundo do controle. A próxima propriedade aqui é a background image, que é para a gente colocar uma imagem no fundo do controle. Então eu vou clicar aqui no sinalzinho aqui, 3 botões aqui, né? E vou colocar aquela imagem que a gente já selecionou na primeira aula de botão. E clicar em OK. Vou mudar o outsize aqui, para a gente ver o tamanho. A background image layout é a forma que a imagem vai ser exibida dentro do controle. Ok? Vou tirar então aqui a imagem de dentro e voltar o outsize para true. A próxima propriedade aqui é a cause validation. Se ele vai executar a validação ao sair o foco de um controle e ir para esse controle, né? Se ele vai executar a validação do controle anterior. A próxima propriedade é a check alinhamento, né? Que é a forma que vai aparecer o botãozinho de check aqui, a bolinha lá de check. A próxima propriedade aqui é a checked, se ele vai ser checado ou não. Olha lá, ele fica preenchido a bolinha. A próxima propriedade, a contest menu strip, é quando a gente coloca o controle contest menu strip para fazer o menu suspenso. Ao clicar então com o botão direito aqui no Red Button, ele aparece um menu suspenso em cima desse controle, ok? A próxima propriedade que é o cursor, qual que vai ser o ponteiro do mouse que vai ser exibido ao a gente colocar o mouse dentro lá do controle. Então ele está aqui como default do Windows, a gente pode trocar aqui o controle por qualquer outro ponteiro de mouse que a gente queira aqui. Vou deixar default mesmo. Dock, que é a forma que o componente vai ser docado dentro do formulário. Então eu tenho várias opções aqui de docar o controle. Vou deixar como nome para poder definir o local que eu quero do controle.
A próxima propriedade aqui é Enable, se o controle vai estar acessível para o usuário no modo de execução do projeto ou não. A próxima propriedade aqui é a fonte, para eu poder mudar o estilo, tamanho da fonte. A próxima propriedade aqui é a ForeColor, que é a cor do texto do controle. A próxima propriedade aqui é a Image, que é para setar uma imagem lá no controle. A Image Alinhamento, que é o alinhamento da imagem dentro do controle. A próxima propriedade aqui, a Image Index, é quando eu tenho a Image List aqui no formulário, que é para eu definir a image key, como a gente viu nos outros controles, lá nas outras aulas, né? A gente utilizou essa propriedade Image List lá na aula de List View. A gente mudou lá os ícones dos itens do List View utilizando a Image List. A próxima propriedade que é a Location, que é a localização do controle no formulário. A Locked, que é se o controle vai estar travado aqui no modo design para eu não poder redesenhar o controle nem mover de lugar. A próxima propriedade aqui é a Size, que é o tamanho do controle. A Tab Index, qual que vai ser a sequência de tabulação, então ele aqui é o primeiro. A Tab Stop, se ele vai parar o foco no controle ao pressionar o Tab no teclado, se ele vai parar nesse controle o Tab ou não. E a última propriedade aqui, a Visível, se ele vai estar visível em tempo de execução para o usuário ou não. Agora, eu tenho aqui dois controles Head Button no formulário. Se eu vim aqui ativar a propriedade Checked desse controle e tentar ir lá no controle 2 e ativar o Checked, eu não consigo, porque esse controle é uma opção só que é selecionado quando a gente tem mais de um controle. Para a gente conseguir pôr várias opções no mesmo formulário, a gente utiliza um outro controle, que é para agrupar esse controle. Então a gente utiliza o Grupo Box. Se eu pegar e colocar mais dois controles aqui dentro do Grupo Box, então eu vou vir aqui no Head, botão, e vou desenhar aqui mais dois controles aqui dentro. Aí, ele já não está selecionado, então eu venho aqui e consigo mudar o checked desse controle. Mas se eu for do segundo, também ele não deixa. Então eu só consigo ativar um Head Button por grupo de controle. Então se eu colocar outro grupo box, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou poder selecionar apenas um Head Button que esteja dentro dele. Ou então apenas um Head Button que está dentro do formulário. Ou seja, ele está no grupo aqui do formulário, né? Dentro do formulário. Então eu só vou conseguir ativar um de cada. Então vamos agora lá para o código e ver qual que é o principal evento do controle e também como trabalhar com ele lá dentro do código, tá bom? Então eu vou dar dois cliques aqui no controle. Ele me traz aqui para a opção Checked Change, que é quando está mudando a checagem do controle. Por exemplo, aqui eu estou checado a opção e aqui eu estou checado o controle 2, aqui, o Head Button 2. Tá? Então, quando eu troco essa checagem, ele perde ou ganha a checagem, é executado esse evento aqui. Então, vamos ativar os outros controles aqui de dentro. Como eu vou referenciar ele no código, eu vou mudar os nomes aqui do controle. Então, vou apertar o F4 aqui e vou pôr RB1 e RB2. Vou voltar aqui no código, então vou desmarcar aqui a propriedade para esconder e vou colocar assim, ó, RB1.checked vai ser igual a RB opção 1.checked. Então agora vamos executar aqui o código para a gente ver o que vai acontecer. Olha lá, ele está mudando o check aqui do controle, tá? Então conforme que eu mudo aqui a sequência, ele muda. Então vamos mudar aqui o código
Então vou mudar essa propriedade aqui, checked, para enable. Aí eu posso mudar do outro controle também. rb2.enable vai ser igual a rb opção 1.checked. Tá? Vamos executar de novo o projeto, apertar o F5. Então os dois está true, mudo, ficou falso. Tá vendo? Então esse controle, as propriedades mais que a gente vai trabalhar é a checked para ver se está checado ou não o controle, e é esse evento que quando muda o checked do controle, ok? Os outros eventos desse controle a gente já viu no módulo de eventos aqui no curso, então essa aula fica por aqui, nos vemos na próxima aula.